seja bem-vindo ao nosso Gen TV Cast, nessa série especial falando sobre empreendedorismo e voluntariado. Antes de eu começar esse papo maravilhoso com uma pessoa incrível, especial, vocês já vão conhecer, vocês vão concordar comigo, uma amiga do coração, de alma, realmente alguém que eu estou cada dia mais aprendendo e conectando para que a gente possa conhecer a fundo o sentido de a essência de empreender. Vocês vão ficar encantados. Mas antes disso, você sabe, você é meu convidado para assistir o Gen TV Play, né, que é o nosso aplicativo que tem mais de 4.000 horas de conteúdo e trazendo sempre histórias relevantes, pessoas que possam agregar na sua vida. Você sabe o nosso compromisso aqui da Gen TV em trazer uma comunicação que agregue, que gere valor e que inspire. É os protagonistas da nova mídia. Também o Rede Gen TV, o portal digital, que você possa estar aí trazendo conteúdo. Sabia que você pode mandar só notícias do bem aqui pra gente? É gratuito, você vai ali, Gen TV, Rede Gen TV, e manda sua notícia do bem, porque nós queremos espalhar as boas notícias. Porque boas notícias faz bem para você, para sua família e para o planeta, para o mundo. Certo? Gente, e esse Gen TV Cast, ele tá numa série especial, como eu falei ele inicialmente, de empreendedorismo e voluntariado. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que trabalha isso há muitos anos. Ela vai estar se apresentando aqui, trazer um pouquinho da sua história e nós vamos estar aprendendo muito, porque é uma mestre naquilo que faz, é uma mentora de vida, de empreendedorismo e principalmente de essência. Com vocês aqui, meu convidado especial, Sauênia Passuelo. Seja bem-vinda ao Gen TV Cast. É uma honra estar com você aqui nesse dia especial, né? Muita gratidão de você estar fazendo parte, porque você sabe o quanto é especial esse novo olhar da comunicação e você ser ela especial. Bem-vinda. Gratidão, amor. Muita gratidão. É uma alegria estar aqui nesse lugar, nesse espaço, com essa irmã tão amada. E eu quero abençoar de todo o meu coração que esse caminho cada vez mais expanda, né? Levando sementes de sabedoria, das notícias do bem. Porque como tu sempre diz, né, Tati? Tudo ganha força quando a gente está de mãos. E mesmo quando a gente pode não estar fisicamente, aqui fazendo um parênteses, né? Que às vezes a gente está se dedicando a um propósito naquele momento, mas o coração ele está sempre em união. E sempre que possível se aproximar, dar as mãos. Porque o bem, quando ele se reúne, ele toma uma força que a gente não consegue nem ter dimensão, né? Eu paro para pensar também que o nosso único destino na vida, no cotidiano, na nossa sociedade, é expandir o nosso potencial e encontrar pessoas, trocar, somar, multiplicar conhecimentos e sabedorias. E quando as pessoas se reúnem com esse propósito, é um propósito que reúne as pessoas. Eu acredito nisso. Às vezes a gente acha que está se reunindo porque tem uma estratégia, um planejamento. Como nós estamos aqui, temos uma série, vamos falar de assuntos pertinentes ao empreendedorismo, ao trabalho voluntariado, às iniciativas de amor incondicional, do Semear Esse Bem. No entanto, eu acredito que todos esses propósitos, essas empresas, elas se reúnem através de uma força maior. Existe uma força maior que nos rege e que nos reúne para nos organizar. Porque a força organizada, como tu diz, ela tem muito mais força, né? E eu estou aqui para servir vocês, para estar nesse momento compartilhando humildemente um pouco dessa história e aquilo que tu sinta no teu coração, irmã, de estar levando adiante através dessa plataforma que eu honro. Então, que o caminho seja abençoado e que essa semente se multiplique. Que muita gente bonita consiga ver essa importância e esse lugar imprescindível da nova mídia. Viu que a coisa aqui vai ser diferente, né? Emocionada, porque
eu acredito muito nisso que você está falando, Sauene, como é lindo, porque às vezes o empreendedorismo ele foi muito engessado no sentido daquela questão muito do pragmático em relação a questões práticas do dia a dia. E a gente vê que tem um caminho que está se desdobrando, que as pessoas estão percebendo que quando se faz com propósito, quando se faz com amor, quando se faz desde uma inteireza de propósito, são os grandes segredos das grandes corporações que sustentam uma energia que perpetuam, ou seja, não é simplesmente abrir um CNPJ e fazer de qualquer forma, sim trazer uma mensagem, trazer algo que constrói, né? Então, hoje, eu sinto que eu quero também ouvir um pouquinho, né, a tua trajetória, dessa percepção do empreendedorismo na tua vida, né? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente, mas também esse olhar que eu sei que você atende e apoia muitos grandes CEOs, empresários, né, que estão à frente de corporações, e que a tua sementinha, então, é também, nesse momento, trazer exatamente o que tu trouxe aqui, que é uma expressão de bênção, que é trazer essa percepção do abençoar, que é trazer ambientes saudáveis, ambientes agregadores, que possam realmente tornar ambientes agradáveis para o ser humano. Porque, afinal, onde é que as pessoas estão? Elas estão nas casas, elas estão nas empresas, e muitas vezes a gente vê que era usado o empreendedorismo e se perdendo muita energia. E a gente está vendo um novo olhar em relação a isso, né? Eu quero que você fale um pouquinho, primeiro, da tua história, né, de quem é Sauene Passuelo, da sua origem, trazendo um pouquinho daquilo que você vivenciou, né, livremente aquilo que você sentiu no teu coração, para que as pessoas possam conhecer essa tua trajetória de vida, de construção, de entendimento, porque com certeza é totalmente expansivo. Talvez a pessoa que vai estar escutando dentro do mundo corporativo vai perceber um caminho diferente. E é esse olhar que eu quero que você traga aqui pra gente, né? Que é esse teu olhar. Toca o meu coração e faz muito sentido. Fala assim de tudo que me dá significado e que me faz acordar cada dia e apreciar esse dia como se fosse pela primeira vez. Eu já ouvi muitas pessoas que recebem um diagnóstico, às vezes de um sintoma ou de uma doença, que compartilham nas mentorias, nas orientações, que, nossa, Sauene, eu estou vivendo a vida como se fosse o último dia. Eu compreendo a intensidade de viver como se fosse o último dia. E eu faço a pergunta, e como seria viver um dia de cada vez? Como seria desacelerar e criar espaços para poder realmente viver cada momento desse teu dia e olhar para essa experiência como se fosse a primeira vez? E eu falo isso porque diz muito do lugar onde eu vim, nasci, a família com que eu fui recebida e acolhida, uma família de imigrantes, e também uma família que vem de raiz indígena e do nosso Brasil, que faz essa alquimia, que são os meus pais. Uma família que traz a simplicidade, a força do trabalho e a união como propulsão desse despertar a cada dia, como se fosse a primeira vez. E os meus pais, eles plantavam flores e frutos. Meu pai, com a sua mão abençoada, tudo que tocava na terra florescia e frutificava. E a minha mãe, com aquele espírito empreendedor. Foi dela a ideia de trazer as frutas e as flores para uma tenda na beira da estrada, na frente da casa dos meus avós. E a partir daí, por muitos anos, várias tendas também se colocaram inspiradas dos outros tios, dos outros parentes, ao longo da avenida, para também empreender. Então eu vejo que a minha mãe, na simplicidade dela, no tanto de estudo que pôde ter, ela sempre exerceu essa força da mulher, que é a porta por onde toda a prosperidade ela ganha força na família,
para enaltecer o servir do pai. Então ela dizia assim, olha, hoje vocês vão sentar naquela banca com muita honra e vão vender o melhor pêssego que existe nessa região. Então, no lugar do interior, próximo ao centro de Porto Alegre, Vila Nova de Itália, o lugar então que os meus ancestrais chegaram e aonde essa história começa. Então, o que ficou para mim foi que, primeiro, tudo aquilo que a gente oferta tem uma história. Que aquilo que a gente conta a história com propriedade, com amor, com consciência, se vende sem necessariamente estar necessitando de um marketing específico para ser vendido. Naturalmente se autossustentabiliza, porque tem uma verdade que vem do coração e de um trabalho íntegro dentro daquele servir. E isso ficou comigo. Eu fui crescendo dentro dessa família, pude trabalhar dentro de uma área que foi a primeira área que eu me apaixonei, a alquimia. E dentro da alquimia eu fui estudar química. Na química, então, eu comecei a trabalhar com pequenas empresas, grandes empresas, até ser uma CEO na área da química dentro de uma empresa metalúrgica. Essa é a minha primeira experiência servindo uma outra empresa. Uau! Na coordenação de 245 homens na metalurgia, nesta área, né? Isso que no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Exatamente. Em Gravataí. E eu pegava um ônibus todos os dias, às 5h30 da manhã. Chegava até o centro de Porto Alegre, pegava outro ônibus. Chegava em Gravataí, caminhava 1,5 km e chegava às 7h30 na empresa onde eu trabalhava todos os dias. Feliz da vida, porque o meu sonho... Que ano era isso? Era trabalhar numa grande indústria e ver as caldeiras, né? E os processos químicos. Isso eu deveria ter em torno de 21, 22 anos, logo que eu me formei. Eu ainda estava estudando e já galgando esse território, né? E era um tempo para mim com os meus desafios, ainda muito jovem. Eu tive um primeiro namorado, fui noiva, casei, tive uma filha. Esse casamento, ele se concluiu, então nesse tempo eu era uma mãe solo. Eu tinha uma responsabilidade grande e nada que me assustasse, porque eu pensava assim, quem sabe arregaçar as mangas, sabe trabalhar com integridade, nunca faltará um teto, nem um alimento. E isso eu aprendi com os meus avós. Eu ouvia eles falando isso sempre, né? E assim, então, chegou um momento em que os anos passam, a filha cresce, me estabeleço dentro dessa empresa. E aí, claro, né? Dentro desse universo bastante... Vamos colocar assim, onde o homem tem uma posição e a mulher está galgando horizontes, isso aí há mais de 30 anos passados, né? É um período onde as regras também são bem acirradas e que a mulher muitas vezes precisa se resguardar, às vezes precisa levar um filho no médico, às vezes precisa... ter uma compreensão, e era uma época onde que era desafiante isso, né? Nós trabalhávamos aos sábados e, por fim, eu muito cedo aprendi as regras do mercado. E logo vi também que eu precisava seguir um outro caminho. E assim, viajei eu e a filha num novo relacionamento, já com uma idade um pouco mais avançada, para Santa Catarina. E em Santa Catarina, pensei assim, nossa, aqui não tem química, aqui não tem empresa, indústrias químicas aonde eu estou morando, que eu fui morar num lugar do interior. E o que eu poderia fazer? Aí eu pensei, além da química, eu amo as crianças. Então, eu me cadastrei como voluntária
E fui fazer meu primeiro empreendimento voluntário, que era para trabalhar com crianças da periferia daquela localidade. E aí eu fui trabalhar, eram crianças que elas eram fruto de relações com jovens, que eram homens e mulheres, que tinham seus desafios, que não eram privilegiados, alguns estavam presos, algumas mulheres elas trabalhavam como diaristas, outras como, né, tinha seu trabalho como prostitutas, e as crianças muitas vezes ficavam o dia inteiro na creche. E como era uma cidade no interior, e eu vinha de uma cidade grande, eu tinha um outro olhar, né? Meu pai costuma dizer, e costumava, né? Ele fez a passagem no início desse ano, que quem em uma terra mais simples, que está iniciando prosperar, quem tem um olho é rei. Então, quando tu chega de um grande centro num lugar pequeno, muitas ideias. E num pequeno movimento já tinha pediatra, já tinha o dentista, já tinha carteirinha de vacinação, já organizei todo esse caminho, porque as crianças desconheciam que era esse acompanhamento e as famílias também. Nossa. E reuni as mulheres também para elas compreenderem que, independente da profissão que elas ocupavam, que isso não retirava a dignidade delas como seres humanos, como mulheres, que elas tinham sim os seus direitos e que elas mereciam ser reconhecidas e que seus filhos também mereciam um tratamento digno. Então fomos organizando, construímos um projeto político-pedagógico, né? Embora eu fosse química, mas fui pesquisando. Comecei a estudar também, novamente, para poder ajudar. E daí fui trabalhar num pré-escolar que ficava próximo também, já não mais como voluntária. E me contrataram para trabalhar como professora. Queriam que eu desse aula de química, mas aí eu disse, não, já que eu estou com as crianças, deixa eu experimentar isso um pouco mais. E ao invés de dar aulas de química, que eu gostava da alquimia, da prática, do processo, né? E eu era especializada em tratamento de águas. Meu estágio foi em tratamento de saneamento de águas no centro de pesquisa mais conhecido da América Latina, que é o CESB, em Porto Alegre, que é tratamento de águas e esgotos. Então, quando eu fui trabalhar na empresa, também fui trabalhar com tratamento das águas e preparação das ligas metálicas para fundição e os óleos que eles utilizavam, como não descartar no rio, que ia dar no Rio Guaíba, que é o principal manancial, né, das águas de Porto Alegre. Então, eu pensei, dar aula de química, acredito que não seja aquilo que vai me realizar, mas as crianças, é muito divertido trabalhar com corações puros, porque tudo que tu traz é como se fosse a primeira vez. Tudo que tu conta é como se fosse assim, uma descoberta que não se imaginava ser possível. E aquilo tomou conta do meu coração. E fui me aperfeiçoando, fui trabalhar nesse pré-escolar como auxiliar, daquela professorinha mais antiga da cidade, que já estava quase se aposentando, cujo nome era Dalva. E a Dalva precisou se retirar para cuidar do marido, e que teve questões de saúde, e disse, filha, tu chegou, eu confio em ti, eu te entrego um legado. E me entregou a escola, o pré-escolar que ela construiu uma vida inteira. E ali eu me vi naquela responsabilidade, ao mesmo tempo aquele desafio e aquela vontade de fazer algo diferente. E as crianças me davam muita inspiração para aquilo. Consegui material, consegui o lápis de cor, consegui as folhas, consegui tudo o que eles precisavam para aprender. Ia fazer lá audiência com o juiz para conseguir liberação, ia na prefeitura, ficava 4 horas aguardando para ser atendida finalmente pelo secretário da Educação e conseguir a liberação de verbas para as crianças que nada tinham condições. E assim foi indo. E um belo dia fui chamada para trabalhar em outras escolas, fui compondo meu prolabore e daqui a pouco algumas colegas disseram, por que não abrimos uma escola? E eu pensei assim, nossa, mas eu tenho muita
muitas ideias, visão, já estou com estudo, já estou capacitada para isso. Agora eu fiquei pensando, o que me movimentava mesmo? Eram aquelas crianças da periferia. Fiquei pensando, vou construir uma escola, vai ser particular. Como que essas crianças vão conseguir ter lugar? Então começou um outro movimento, até que eu consegui por conta própria, porque naquela época não tinha tanto respaldo a escola particular, né? As instituições, não é um bom lugar para investir, não é um bom lugar para ofertar um empréstimo, não é um bom lugar para parceirar. E acabava que a gente se via muitas vezes com a comunidade apoiando e as nossas mãos. Lá vamos nós arregaçar as mangas e trabalhar. Então era teatro, era jantares, era feiras, inventávamos de tudo para arrecadar 30% do valor total de arrecadação e destinar para crianças atípicas. Então a nossa escola recebia, cada turminha tinha 30% de crianças que tinham deficiência visual, auditiva, motora, psicológica, e íamos encontrando os caminhos, e a escola ficou interessante, porque tinha muita gente diferente, aprendia de forma diferente. Acabou que a Universidade Federal, pessoal de Brusque, próximo a Tijucas, Florianópolis, queriam tudo saber quem era essa jovem que estava fazendo algo tão diferente. Isso. E o secretário de Educação, encantado, disse, vai, eu te empresto toda a documentação, eu te ajudo, leia esses livros, faça o projeto, me apresente, que eu tenho certeza que eu te acompanhei na tua formação, tu tem condição para isso. Tu traz o teu projeto e ele vai ser aprovado. Eu não duvido disso. Então, eu construí o projeto, tendo magistério, porque eu já era formada em Química, estava começando pedagogia, li todos os livros que o professor Sérgio Cordeiro, na época, me deu, e construí um projeto político pedagógico que foi aprovado pelo Conselho Regional de Brusque e fui premiada por acho que 6, 7, 8 vezes como um projeto inovador de vanguarda que estava trazendo uma nova proposta para crianças, porque trabalhava com crianças típicas e atípicas. Na época, isso se chamava inclusão. Hoje eu penso que todas as crianças são especiais e únicas. Ela sempre foi uma escola da vida, a vida como escola, e dava espaço para todos, com suas diferenças, de trazer a beleza dessa a diversidade e multiverso humano que tem tanto potencial, que tem tanta capacidade e que muitas vezes fica cerceado por um conjunto de crenças. E por padrões, por condicionamentos que dizem, você pode sonhar uma vez. Se o seu sonho não der certo, então seu destino é se resignar e talvez não seja brilhar tanto. E na escola eu tinha exatamente esse, vamos colocar assim, slogan, né? Que a construção do saber está em constante crescer. E quem ouve um coração, e este coração é grande, tudo pode sonhar. Nossa, que lindo! E a criançada apresentava seus diversos projetos. No início, nas séries iniciais, até... do berçário até o 9º ano. Uau! E eu cheguei até o 8º ano, que foi quando eu concluí as atividades, mas isso é uma outra história, né? Enfim, e essa escola, ela hoje continua. Ela foi comprada por uma instituição muito querida aqui de Santa Catarina, muito honrada. Basta considerar todas as certidões que foram avaliadas para que a escola fosse vendida, né? Nossa, acho que era mais de 15 certidões para ver a minha história. E até eu escutava e digo assim, nossa, eu sou uma pessoa íntegra. eu sou uma pessoa que eu confiaria em mim, né? Eu e meu companheiro. E que é o SESC. Não. E eles compraram uma instituição, seguem com o projeto deles são aulas em salas ambientes, né?
e continuam dando continuidade, porque o projeto que eu construí, por acaso, que Não é por acaso. as sintonias e as sincronias da vida, a coordenadora que eu chamei para trabalhar comigo, chamada Ângela Archer, ela havia trabalhado, se não me equivoco, 12 anos no SESC como coordenadora geral. Então, eu a contratei na época porque eu já tinha feito o projeto, mas precisava dar aquela arredondada de alguém que realmente fez um doutorado, né? Não uma guria vendedora de pêssego e flores que resolveu fazer um projeto e conseguiu fazer o projeto. Mas eu pensava assim, não, isso precisa ter uns encaminhamentos, assim, realmente bem pontuados, né? E eu vou pedir ajuda para alguém que tem experiência. Então, eu contratei ela para ser a nossa coordenadora, e ela me ajudou a fazer 2 ou 3 encaminhamentos. Ela disse, nossa, o projeto está maravilhoso, é uma questão de 2 ou 3 documentos na linguagem do conselho e tu vai ver que eles vão olhar e vão achar tudo aqui. E já está pronto, está tudo certo, realmente, tu me contratou para fazer 3 encaminhamentos, tu está ciente disso? Eu digo, não, eu gostei dessa ideia de ter uma coordenadora estudada, com pós-graduações, com doutorado, porque eu reconheço a instituição, eu honro esse caminho e eu penso que as pessoas, sejam elas por iniciativa como as minhas, autodidata, ou seja, as pessoas que se especializaram, tudo tem o seu para quê, né? E tudo pode caminhar junto, de mãos dadas. Ciência, espiritualidade, a pessoa que é mais prática, que tem o tino, como dizem os avós, para os negócios, né? E aquele que estudou. E são tudo gente do bem que se reúne para promover e polinizar a sua sabedoria. Então, essa foi a minha primeira empresa. Chega a um ponto em que ela precisa concluir o seu caminho. Os pais queriam muito que continuassem, toda a comunidade sentiu muito, mas é incrível, às vezes a gente está vivendo a vida, está tudo seguro, está tudo certinho, mesmo que seja uma questão de saúde aqui e ali, a gente vai se organizando. Muitas vezes o empreendedor passa por um burnout, passa por uma somatização, porque não é fácil, né? Aqui deixando um parênteses, a gente tem que estar se reinventando todos os dias e de uma forma honesta, de uma forma íntegra e servindo, estando lá presente, porque crianças não dá para dizer, hoje não vou dar aula, hoje não vou abrir escola, né? Mas chegou um momento em que eu senti um chamado no meu coração. E o meu chamado era para uma escola que não estava entre paredes. Ela era a vida, ela precisava caminhar, ela precisava ir para outros espaços, ela precisava viajar pelo mundo, ela precisava levar aquela menina que vendia pêssego e flores para descobrir outros olhares, novos olhares. Como as pessoas viam os olhares. Na universidade, o meu TCC ele tinha como tema um novo olhar na forma de aprender dentro do ensino infantil, levando a filosofia, que é a sabedoria, para que os pequenos pudessem refletir sobre o seu caminho e sobre a sua vida. Agora, sendo criança, né? Aproveitando e sendo criança e podendo conversar com crianças e tendo o direito da fala, tendo o direito da escuta, aprendendo a serem líderes influentes desde pequenos, a empreender, né? Vender a sua limonada, vender as suas pulseirinhas, aprender a ver o dinheiro como uma consequência de viver aquilo que se ama, fazendo o que se ama, com pessoas que se amam num lugar seguro, para quando errarem, ter uma mão amiga para ajustar o caminho, ajustar o GPS e vamos de novo, vamos adiante, fazer de um outro jeitinho, de uma outra forma, até que seja bem como o teu coração quer. E assim, eu senti que isso precisaria também ser compartilhado com adultos, que não eram só as crianças que tinham seus sonhos tolhidos, ou dobrados, ou recortados, ou deixado dentro de uma caixinha
lá no fundo, tinha muita gente que sonhava em empreender seus sonhos. Mas por que mesmo que desistiram? Por que mesmo compreenderam que tinha uma lista de 1.500 pratos para equilibrar que ficavam em primeiro lugar? Por que mesmo se deixaram em último lugar? E aquilo não calava dentro de mim, porque eu também tinha me perguntado se aquele sonho todo que eu estava vivendo, ele era um sonho meu. Mas adiante eu me dei conta que a minha avó materna sempre teve o sonho de ser professora e ter uma escola. Eu honrei, porque de certa forma eu realizei esse sonho. Meu pai tinha sonho de ser químico. De certa forma eu honrei esse sonho também. E eu digo, o que eu posso, qual é o néctar que eu posso extrair disso tudo? Depois de ter viajado por todos os continentes, ter conhecido o Oriente, o Ocidente, estado com pessoas que são empreendedores do meio do sistema, ter formado toda uma rede de network, estudado, aprofundado, apaixonado pela família, pelos sistemas familiares, pela terapia familiar, conhecido homens santos que falavam da respiração, que falavam da meditação, que falavam da atenção plena, que falavam da importância de viver o momento presente, de saber trabalhar, saber descansar, desenvolver constância, desenvolver consistência. Falavam palavras que tocavam o meu coração e o meu universo, e eu queria saber como que eu alquimizava. Aí eu me lembrei, uau, eu sou alquimista, na verdade. Então eu vou alquimizar todos esses lugares, todos esses sábios e sábias, todo o meu contato com a natureza, porque quem vem de flores e frutos viveu no meio da natureza, aprendeu a conversar com os pequeninos cristais, animais, flores, árvores. E daí nasceu a minha empresa atual, que é meu propósito pessoal, que é meu propósito comunitário e que é o meu propósito existencial, que é a Natural Medicina Alma da Terra. E que é um projeto muito lindo e abençoado. Como é lindo escutar a forma que você conta a história. Gente, é incrível, né? Porque é um olhar, com certeza, dentro de tudo isso que ela foi falando, teve muitos desafios. Mas você vê a suavidade de enxergar um olhar com a bênção, sabe, Sonia? Eu me emociono aqui porque olhar para essa tua simplicidade, resgatando aquela menina, com aquele olhar, honrando, né, a todo momento honrando as palavras, que para mim as palavras é uma coisa que mexe muito comigo, que as pessoas dizem, as palavras só são palavras. Não, as palavras, elas têm significado, né, e o que você traz é um significado de amorosidade, de bênção. Então, esse olhar, que com certeza você passou por muitas coisas e mesmo assim foi abençoando. Eu vejo você com essa tua presença, isso porque a gente começou a vivenciar, né? Então eu posso falar isso dentro da tua presença, é trazer bênçãos. O ambiente que você tá, você leva a bênção. Que você tá honrando, na verdade, aquilo que você vivenciou. E é muito lindo isso, sabe? De escutar e ver essa beleza. Essa beleza de olhar, essa pureza de olhar. Porque essa pureza que eu vejo que é trazer para esse momento para o mundo dos negócios, para o mundo do dia a dia, que às vezes estão naquela correria do dia a dia e nem se percebe e não está tendo essa percepção daquilo que a Sawena está trazendo, que é de uma vida. Então, sintetizar de uma forma abençoada e leve, sabe? E trazendo essa tua percepção de que você... Eu sinto dentro desse olhar com a mesma beleza e inocência daquela menina, trazendo nesse propósito maior, que é um propósito maior, que é a medicina alma da terra, né? Eu conheço um pouco dentro do processo daquilo que você vem trazendo, é levar, já não é mais numa escola abençoar, para um grupo de pessoas abençoar. É trazer o coração e a percepção para que outras pessoas, outras mulheres e homens também,
né? Porque você leva essa tua escola da vida com esse olhar de provocando, olhar para o natural, para essa alquimia de transformar o desafio em oportunidade. Né? Às vezes a desgraça no sentido de tudo isso é ruim, olhar com um olhar abençoado. A resiliência e a inspiração, né? Eu diria assim, esses tempos eu fui dar uma entrevista e aí me perguntaram assim, se tivesse que falar a tua medicina, né? Meu olho tá chorando sozinho. Eu não tô compreendendo muito bem. Tá chorando sozinho, gente. Mas isso é o amor. É o amor. E eu diria assim, da resiliência à inspiração, porque eu vivi várias vidas. Porque você não contou, Né? lá dentro daquele processo também do teu nascimento, né? Que é um olhar muito incrível e significativo, né? Que é um milagre, a tua vida é um milagre. Então, esse teu natural, eu vejo que as pessoas muito dizem assim, empreendedorismo é não, empreendedor é estar na vida se posicionando com a atitude de viver. Exato, um autorrespeito, né? Um autorrespeito de tomar essa atitude. E assim, eu conheço muitas pessoas, eu entrevisto muitas pessoas e o que me chamou muito a atenção, que você é um milagre. A tua vinda para esse movimento da vida é um milagre. Começa por um milagre, porque de fato... Conta um pouquinho essa história, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem a profundidade daquilo que você está trazendo com tanta leveza, com tanto amor. Então, eu fiz aniversário, gente, dia 2 de outubro, né? Então, viva a vida. E nesse aniversário, eu procurei um show. Porque aí alguns amigos, alunos, perguntaram assim, Sal, por que você quer ir num show? Você que é a meditadora, que gosta do silêncio, que gosta das danças tranquilas, circulares. Por que um show? Eu digo, porque eu quero mais uma vez me lembrar que a vida é uma festa. E isso é a minha forma de ressignificar o meu nascimento, porque eu nasço diagnosticada em morte, em óbito. E a minha mãe passa 3 a 4 dias para chegar entre CTI e UTI até o quarto. Então, essa minha chegada, né, ela leva 15 minutos, aonde toda a família recebe essa notícia e que quando eu chego, então, é de certa forma conforme o entendimento que se tem no Oriente. No Oriente se celebra a passagem e se chora o nascimento. No Ocidente, nós choramos a passagem e celebramos o nascimento. Como eu sinto a alma da terra dentro de mim, eu compreendi que eu olho a vida tanto pelo hemisfério norte como pelo hemisfério sul. E isso fez toda a diferença para mim. Porque ao invés de pensar que o meu nascimento foi um velório, eu posso simplesmente colocar que o meu nascimento foi uma verdadeira celebração. E isso foi a minha forma de compensação, porque eu entendo que tem pessoas que quando nascem, que no meu caso, a minha mãe teve eclâmpsia, né? Para quem não sabe, eclâmpsia é quando a pressão ela se eleva demais e compromete toda a regência do organismo, né? E a sua sobrevivência. Então, a pessoa se afasta muito do corpo e ela pode ir a óbito, né? E, em contrapartida, isso aconteceu porque naquela época ela recebeu uma anestesia que era dada na coluna naquela época para cesariana, era muito diferente do que é hoje, né? E foi dada numa quantidade muito acima do que o organismo dela assimilava e ultrapassou a placenta e paralisou o bebê. Nossa! Então, o bebê, ele nasceu totalmente com todos os sentidos vitais dele anestesiado. Existem pessoas
que nascem assim e que elas passam a vida inteira precisando de alguém para dar a mão, para dar o primeiro passo, para caminhar pelo mundo. Parece que a minha alma, ela veio obstinada. E obstinadamente, então, ela tem 3 paradas cardíacas e respiratórias. E o milagre se fez porque tinha um propósito maior para isso. Nossa, cheguei a me arrepiar inteira. Meu pai me levava em todas as casas que vocês podem ter conhecimento, templos, igrejas, porque ele não conseguia acreditar. Eu tinha 3 anos, mas ele ainda não conseguia acreditar que nada de sequela tinha ficado. Minha mãe tem guardado de 8 a 9 eletrocefalograma, porque ela tinha certeza que em algum momento ia aparecer algum problema neurológico, porque não era possível uma criança nascer e não ter essas sequelas. Naquela condição ainda. Ela foi muito avisada pelos médicos. Então, quando chegou um tempo, eles disseram, não, realmente ela vai vingar, como dizem os avós, né? Ela vai tomar força, ela vai seguir para a vida. Então, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eles fazem, na primeira lua nova, eu nasci na lua crescente. Então, passou toda a semana da lua crescente, quando eles chegam em casa é lua cheia. Casa dos meus pais, como eu falei, na Vila Nova de Itália, no meio da mata, próximo a um vale. É uma réplica do lugar da Itália que vieram os ancestrais, né? Lá em Marostica. E a minha avó a nona veio de Verona, né? Então, muito parecido. Quando eles chegam, uma tia que vem de uma linha indígena mais direta do que até a minha mãe, que também tem na família, disse assim, por que a gente não ergue ela para a lua? E pede para a lua abençoar. Porque se por acaso a gente não conseguir ter forças ou sabedoria ou conhecimento para ofertar tudo o que ela veio viver nesse mundo, as minhas ancestrais me diziam que a lua seria capaz. Nossa, que lindo. E assim meus pais me deixaram nua, me cobriram de mel, me encheram de pétalas de rosa. Meu Deus, que lindo. E me ergueram para a lua, pedindo para a avó lua ajudá-los, porque eles sabiam que eu teria um grande propósito. E eles me ofertaram que na humildade eles fariam o melhor que eles poderiam, mas que eles eram cientes que tinha algo muito grande. Porque as benzedoras falavam, porque meu pai, a essa altura, já tinha convidado todos os homens santos e mulheres santas e os sacerdotes. Porque aquele espaço que o bebê não tem como, né, perceber. Então, imagina a angústia que... Hoje a gente tem muitas tecnologias para diagnosticar muitas coisas, mas lá atrás era uma percepção, cada dia tinha que ter todo um acompanhamento. Imagina um agricultor que juntou todo o valor da colheita, porque já sabia que a minha mãe passava desafios no parto, que eu era a segunda filha, para ir para uma clínica particular com melhor atendimento. Sim. E aí a mãe passa por isso, né? Sim. Então foi para eles assim... Eu vi o olhar do meu pai, por isso que esse ano, quando meu pai partiu, e eu sempre tive o olhar dele como um olhar de ancoramento na minha existência. Eu aprendi a ser essa força para mim pelo olhar do meu pai, porque foi ele que me deu sustentação quando eu cheguei. Sim, porque a tua mãe estava naquela Porque a minha mãe estava naquela... Exatamente. Nossa, que lindo. E eu imagino o desespero dele também, porque era a mulher que ele amava e a filha que ele amava. O médico veio perguntar, seu Júlio, quem é que o senhor escolhe? Nós vamos poder salvar uma só. Ele disse, é melhor vocês salvarem as duas, caso vocês queiram se salvar. E aí conta que os médicos voltaram,
né? Essa é a história que eles contam, gente. Não sei bem, né, se procede ou não, mas o que eu posso garantir é que a mãe e a filha tiveram um final feliz, né? Então, a partir daí, a minha história, ela ganha resiliência, né? Ou seja, a capacidade de compensar, ou seja, eu desenvolvi a arte de me tornar muito boa. E sabe que é lindo? Naquilo que faço. Sabe que é lindo escutar você, porque eu conheço, tipo, o teu dinamismo, a forma que você consegue, até vamos falar um pouquinho mais da alma da terra também, né? A natural medicina alma da terra, para as pessoas conhecerem também um pouquinho mais esse projeto que é um empreendedorismo com consciência, onde traz realmente propósito de resgatar a essência, que está ligado muito com aquilo que é natural. Que hoje, na verdade, a gente está se perdendo dentro do artificial. Se nós formos olhar, é exatamente isso que muitas vezes está acontecendo, né? Então, o quanto é lindo e quanto é profundo. Essa tua profundidade. Porque muitas vezes as pessoas estão na correria. Ai, porque tem que fechar isso, tem que fazer aquele... E você já não. É muito lindo o teu depoimento agora. Tipo, abrir uma turma para inscrição de um retiro, de uma turma que eu vou fazer um trabalho, um evento. Uma formação. Eu tenho que dizer... Ela me dizendo assim, ó, não tinha mais vaga, tipo, poxa, isso é o grande desafio que as pessoas estão correndo atrás das borboletas, dentro do empreendedorismo tem muito isso, e o que eu vejo é essa tua profundidade de olhar, de trazer primeiro os talentos a serviço, isso. Escutei muito trazendo isso em tudo aquilo que tu foi, seja no voluntariado, seja empreendendo, seja na tua visão dentro do ecossistema, é esse olhar como eu posso fornecer o meu fruto, que é natural. Porque aí eu não preciso ficar usando o marketing para convencer o que tem que vender. Não, autêntico. É o pêssego do pai, né? É o pêssego do pai que, olha só... É o pêssego, é a flor, ou seja, é o natural. Né? É a fonte do eterno que está atuando naquela mão humana, trabalhadora, honrando aquela terra, que fez o mais bonito. E aí vem a voz da mãe, né, gente? Olha... Vende e enaltece, para ele entender que não tem outro igual. Entendeu? Dá a provinha, né? Que é para ele ver a qualidade do produto. Depois, quando ele for comprar, oferece um bônus, porque tá levando mais de uma caixinha e facilita. E lembra da sogra, da tia, da mãe, né? A felicidade que a família vai ter de receber esse presente. Porque mulheres, gente, amam ser presenteadas. E não tem coisa mais linda do que um homem chegando em casa com um buquê de flores. Então, a minha mãe, ela tinha um marketing na veia. E ela nos ensinou desde pequena. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. E o mais lindo, Sawane, você contando ali, é tipo esse respeito, porque é importante olhar. Por isso que eu disse que é um olhar abençoado, porque com certeza, como você olhou toda aquela circunstância, tinha lá o desafio daquele ambiente hostil. Como eu posso respeitar esse ambiente? Claro. Porque muitas vezes as pessoas elas estão muito nessa questão de chegar no ambiente e querer mudar e querer... Não, calma, vamos respeitar o ambiente. Isso que eu achei muito lindo da forma que você... E tem muito disso que nós estamos trazendo da essência. Né? Que tem a resiliência, mas tem um respeito muito grande. Pelo outro, pela qualidade do outro. E não importa o nível de competência que ele tem. Não é criticando a ciência, a espiritualidade, porque tu foi para um mundo. Tu tá aqui na ciência, né? Foi estudar alquimia, foi para a espiritualidade, entendendo todo esse universo e como colocar a serviço da melhor maneira para abençoar. Eu acredito que começa porque os meus bisavós, eles eram benzedores. Casaram em Santiago de Compostela e vieram para o Brasil. Pais da minha avó materna, né? Já vem por aí. Eu fui erguida para a lua, não é uma coisa muito convencional, né, gente? Uma família de italianos que aí se uniu a uma família com espanhóis, açorianos e indígenas e digamos, afro, né? Que vem da África do Sul. Então, isso é do lado da minha mãe. Então, essa alquimia deu boa. Por isso que eu amo a alquimia, né? E eu fiquei pensando assim... Todas essas diferenças, quando elas se reúnem,
elas têm algo para ofertar. A forma que eu nasci foi um milagre. Eu sou muito grata. Minha família é muito grata. Aí eu fico observando a forma com que a minha mãe ensinou a respeitar a todos, porque ela vem de uma família humilde e pobre. Meu pai vem de uma família abastada. Então, a minha mãe sempre ensinou a tratar todas as pessoas com respeito. Não existe diferença. O que existe é a forma com que cada um compreende a mensagem que a gente quer passar. E o respeito é o tom pelo qual todas as mensagens chegam e são bem compreendidas. Então, essa é a mensagem da minha mãe na minha vida. Meu pai é aquele homem que vem com a verdade, com a integridade e com a honra. Então, o caminho precisa ser honrado, a palavra precisa ser honrada, aquilo que precisa ser feito, e o compromisso assumido, ele é realizado do início até o fim. O que muda, a gente comunica, ajusta e organiza, porque respeito significa considerar e dar escolha ao outro. Acredito que esse casamento ficou muito forte dentro de mim. E sim, não foi sempre tudo flores e frutos doces, porque com certeza minha mãe teve uma vida bastante desafiante quando criança, sua adolescência, e uma pessoa muito generosa, semeou muito bem e passou também suas dificuldades. Também tem suas disfuncionalidades, né? Eu costumo dizer que meu pai e minha mãe foram pai e mãe, no lugar de pai e mãe. E para a gente que estuda sistema familiar sabe o ganho que isso significa. Uma importância muito grande. No entanto, ambos disfuncionavam. Sim. Por isso que é muito importante, antes de empreender, saber como é que funciona. Porque se você sabe como você funciona, você sabe aonde disfunciona. Se você sabe onde disfunciona, vai buscar ajuda. Que você organiza essa parte com ajuda, e pedir para alguns não é tão simples. Eu tenho consciência disso. Às vezes, o buscar ajuda é exatamente para aprender a pedir ajuda. Para outros, receber é uma tarefa desafiante, por uma lealdade, né, a essa família. Então, não foi sempre tudo frutos doces e maduros e flores bonitas. No entanto, coube a mim decidir e escolher o que eu queria fazer com os meus frutos. Eu ia devolver aqueles que estavam machucadinhos, aqueles que, sabe, bichinho bicou, ou eu ia ficar só com os frutos bonitos, ou eu ia pegar todos os frutos. Então eu decidi e aprendi que na vida não é real a gente querer tirar os frutos que não estão bons do cesto e querer só os frutos bonitos e os melhores. A vida, ela tem de todas as formas, frutos de todos os jeitos. E a riqueza está em dar um lugar e um destino para cada um desses frutos. Sabe o que eu fazia com os frutos machucados? Eu recolhia do avô, do tio, dos parentes, fazia caixinho para fazer chimia. Eu nem sei se aqui em Santa Catarina sabem o que é chimia. É doce, é geleia. Uhum. E eu vendia para aumentar meu prolabore e fazer a fantasia de carnaval no final do ano, que eu pulava todas as noites quando eu era menina. E isso é muito lindo, porque é exatamente entender que nós temos, tanto dentro de nós, como nos meios que a gente vive, existe essa dualidade de desafios e de oportunidade. Mas que todos, se você traz a bênção, que é o que eu percebo, que é esse olhar abençoado. Transfigura, né? Exato. Ele transfigura. Ele é como porque Cristo. Não é julgar, que quando eu olho e quero mudar naquilo que você foi colocando, né? É sempre com um olhar, então, de negação. E você já não. É o sentido da bênção. Como eu posso colaborar nesse sentido? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, dentro desse projeto, né? Daquilo que você vem realizando, da Alma da Terra, né? Aquilo que você está fazendo de trabalho também. Que eu sei que você tem um grupo de mentoras, tem um grupo muito grande de mulheres, homens também, né? Mas trazendo, resgatando
essências, conectando pessoas, né? Eu acho que esse é o grande, é tudo isso que você foi vivenciando, que você está parceirando de uma forma a qual você inclui as Exato. diversidades. Mamãe sempre dizia e diz: irmãos foram feitos para um dar a mão para o outro. Claro que cada um tem a sua parte, sua responsabilidade, comprometimento e ética nisso, os valores, os princípios, né? Agora, reunidos, sempre somos mais fortes. Então, uma das inspirações que eu passo para todos aqueles que vêm até a Alma da Terra, que é a vida como uma escola, seja para viajar e conhecer lugares sagrados no mundo, seja para participar das jornadas online gratuitas, dos workshops gratuitos que acontecem todos os anos. Essas jornadas online tem a plataforma Alma da Terra? Exatamente, nós temos na plataforma e nós estamos sempre criando novas jornadas. Então, por exemplo, agora dia 27, nós iniciamos uma jornada. Embora que todos perguntam, você faz a jornada gratuita porque depois as pessoas vão para o retiro. Não, eu faço a jornada gratuita para as pessoas que eu sei que não são privilegiadas como as pessoas privilegiadas que vão no retiro. É um pouco diferente. Prova disso, mesma percepção lá da escola. É a prova disso, a prova disso que o retiro está com as vagas concluídas, com os primeiros 15 inscritos, pré-inscritos para maio. Já está começando a inscrição. E para as pessoas se sentirem acolhidinhas, que vão ter o seu lugar, né? E até porque nós vamos criar outros tipos de evento, né, Tati? Em outras parcerias, que é isso que o universo está contando, que aquela sala no meio das montanhas, em Monte Cristo, em Garuva, numa comunidade que tem um caminho Peabiru, que traz para a gente a aprendizagem do caminho Inca, a força das montanhas, daquele rio caudaloso, ele vai continuar lá, mas vai aumentar. Vai chegar algo que vai ser para um número maior de pessoas. E está chegando a hora. Então, eu penso assim, agora, essa jornada online que começa dia 27, eu vou caprichar mais ainda. Porque se eu já fiz ela maravilhosa, agora é minha chance de tocar os coraçõezinhos que não confiam mais em nada e em ninguém. E veem sempre que um ato tem uma outra intenção por detrás. Meus amados, um coração partido é desafiante voltar a acreditar no amor, se abrir para ele e confiar na fonte em Deus. Então, dentro do meu propósito, que é apoderar-se, essências se empoderando em si mesmo, para empreender seus sonhos com êxito, tem esse lugar que é para as pessoas dar o primeiro passinho. Esse é meu sonho. Que o seu João, que trabalha 60 horas, um dia, veja uma jornada minha chegando na casa dele, para que ele volte a sonhar. Porque uma pessoa pode voltar a treinar corridas a longa distância com 70 anos e com 103 anos ganhar um recorde no Guinness Book por ser a primeira mulher aos 103 anos vencer essa corrida. Procurem aí na rede, mulher de 103 anos que participa de evento e que é premiada. Então, voltar a sonhar é algo muito presente dentro dessa nossa proposta. Eu quero resumidamente falar um pouquinho da Natural Medicina Alma da Terra, que é a expressão do meu propósito nessa existência, que tem então essas jornadas gratuitas, que começa agora do dia 27 até o dia 31. Vocês podem se inscrever, vai ser lives, então algumas lives é comigo, conversando sobre um tema que foi escolhido, onde eu estou reunindo uma jornada que fala da boneca Vassalisa Sabida, através das histórias. Eu sou contadora de histórias e eu gosto de tocar os corações
indo por caminhos mais generosos, aonde a energia está madura e as pessoas estão mais abertas a aprender, do que ficar tocando nas coisas difíceis, porque isso as pessoas já fazem bastante. Raridade é alguém que te leva a olhar aquilo que tu tem de melhor, bonito, genuíno, né? De força. Aonde está essa tua capacidade de colocar na ação os sonhos? Então vai unir essa jornada da boneca sabida com a jornada do herói. Porque muitos conhecem no empreendedorismo a jornada do herói, mas poucos são aqueles que conhecem a jornada do feminino. E eu resolvi cumprir com um desafio, que é juntar as duas jornadas em uma única jornada e gratuita, para que as pessoas consigam ver e refletir que elas já estão maduras para viver o seu melhor. Apenas elas precisam de uma mão amiga que guie por um caminho com passo a passo para saber como que elas acessam esse espaço de força, encontram essa verdade que pulsa no coração, porque a casa já está arrumada, muitas vezes. Só que nós estamos olhando para aquele quarto do sótão ou então do porão. Precisa de uma mão amiga que leve para ver a casa, que abra as janelas, que possa ver o sol entrar e que consiga ver o vaso de flores e a caixinha de pêssego ali disponível para desfrutar. Então, de certa forma, é isso que a gente vai fazer, né? E também temos o trabalho das mentoras, porque as pessoas que querem, mas eu gostaria de dar um passo a mais e eu tenho lá um valor que agora eu estou disponível a aplicar em mim, investir e multiplicar em mim mesmo. Então, eu vou lá e vou conversar com a Sauene e as mentoras Alma da Terra. É uma mentoria individual, às vezes é uma mentoria familiar, porque os filhos, né, crianças, adolescentes, muitas vezes com questões de aprendizagem, de comportamento, de relacionamento, precisa dessa ajuda. E os pais precisam de instrução, esclarecimento também, para saber como conduzir de uma forma que aquela personalidade seja educada, que aquela identidade se firme e que esteja alinhada à essência daquela criança, sem tolir, sem podar, mas acompanhar e orientar para que ela venha a florescer o seu máximo potencial. Então, tem a mentoria familiar e tem a mentoria organizacional, que é ir para empresas. Fui para São Paulo com um grupo de CEOs, pessoal da Google, da Facebook, da Danoninho. Olha, foi uma turma linda, aonde eu fui convidada para estar levando sobre a Alma da Terra e como que poderia estar colaborando para que esses empreendedores tão comprometidos, que amam tanto as suas empresas e que fazem dobradura da sua intuição e dos seus instintos, para que apenas o pragmático, o objetivo esteja em ação, poderiam primeiro ter saúde, depois aprender a arte da escutatória, para escutar dentro, para poder escutar fora, e aí implementar as suas ideias, organizar suas estratégias, fazer suas parcerias ou até fusões para ampliar o seu alcance de mercado e também transformar essa empresa de uma forma mais humanizada num espaço onde as pessoas dizem: aqui é digno de passar a minha vida e viver, e dar o meu melhor, e contribuir, porque aqui eu sou visto, eu sou valorado, eu sou reconhecido no meu máximo potencial. Então eu vou vestir a camiseta, eu, entre aspas, é assim que se fala, estou aqui para ofertar o meu melhor. Então, um gestor, um líder que consegue influenciar o seu time, o seu grupo, o círculo colaborativo, para que cada um oferte aquilo que é natural, aquilo que é a sua essência. Então, a grande pergunta é, Sauênia, quais são as vias para autossustentabilizar um projeto que seja humano, sendo que a nossa realidade, com tanta concorrência, com tanta competição, com tantas novas demandas, exigem da gente uma dedicação, muitas vezes, que não é só aquele período de trabalho dentro da empresa, mas também em casa.
Então, eu levei para eles uma dinâmica de percepção para que eles pudessem entrar em contato com o que significa e o que representa dentro do dia a dia para eles o valor, a vida, a empresa e o dinheiro. Para que eles conseguissem harmonizar essa relação e pudessem ver aonde que nasce a grande sacada do salto quântico, que eu chamo de olhar 359 graus e não 360, porque você vai parar no mesmo lugar. Então, você para um passo antes e dá mais passos atrás para ver destacadamente a sua realidade e ampliar o seu olhar. E conseguir perceber os talentos, os dons, as capacidades, as riquezas. E também aquelas pessoas que não estão ali de corpo, de mente e de alma. E realmente ajustar aquelas pessoas que estão ali para perceber o propósito que cada uma traz dentro de si e a conversa desse propósito individual com o propósito daquela empresa que precisa conversar numa mesma linguagem. E foi encantador, porque eles pediram para mim uma metáfora, se eu poderia deixar para eles uma imagem. Imagina vocês que eu estava dentro de um restaurante aberto, no 2º piso, em São Paulo, que fica em cima de uma fábrica de chocolate, de cacau. E, de repente, eu parei para pensar, nossa, eu estou em cima do cacau. Cacau que aquece o coração. Cacau que toca os corações empedernidos e transfigura. Cacau que faz florescer e desabrochar os corações mais fechados. Então eu parei e percebi quais são os recursos que eu tenho no meio do caos. O cacau. E eu parei para conversar comigo. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa atípica e diferente, sou mesmo. Eu conversando com cacau, com todos aqueles 22 CEOs de multinacionais, com os olhinhos brilhantes para mim. E eu já não via mais os CEOs ali. Eu já via um grupo de 3 anos, depois de 12 anos, depois com seus 21 anos. Eu via a história deles acontecendo. Sem CNPJ, sem RG. Daqui a pouco eu via eles como alma. E eu parei para pensar no pessegueiro. Olha, Nossa, nada a ver, né? O cacau me levar para pensar qual é a metáfora que eu tenho de maior tesouro para trazer para eles que eles nunca vão esquecer. E eu me lembrei do pessegueiro. Tinha pessegueirinho pequeno que começava a frutificar e não parava nunca. Não parava nunca. O papai dizia, nossa, se ele continuar assim, ele vai ficar velho antes do tempo. E conversava com o pessegueiro. Isso já vem de família. Conversava com o pessegueiro. E dizia para ele, tu tá lindo, a gente tá feliz que tu tá frutificando, mas vai no teu tempo. E tinha aquele pessegueiro que tinha ficado velho mesmo, porque tinha feito isso a vida inteira antes do tempo. E tinha o pessegueiro longevo, que frutificava como se fosse um pessegueiro ainda juvenil, jovem, cheio de virilidade, a gente diria. E papai dizia, esse é o pessegueiro sábio do pomar, porque ele sabe a hora de trabalhar, sabe a hora de descansar e sabe manter a constância. E aquele que mantém a constância, ele vai aprendendo sobre o ciclo da vida. Então, ele sabe quando desacelerar e criar espaço. E aí se ganha uma ordem. E ele sintoniza com o fluxo da vida. Olha que interessante. Nossa, que linda essa metáfora. E o fluxo da vida é abundante. Porque a fonte, ela não diz, se você tiver isso, não tem aquilo. Você tem que escolher isso e aí você não pode ter aquilo. Não, isso quem faz são os humanos, gente. Somos nós que fazemos isso. Na ilusão das crenças e dos condicionamentos, né? Exatamente. Então, a metáfora do pessegueiro
falou sobre a sincronia dos ciclos. E quando você tem o time, fiquem ligados. A hora que você conecta com o time, te respeita, percebe o teu tempo, teu ritmo. Ah, mas é muito fácil vocês que são privilegiados, eu vejo nas outras redes, não na minha. Incrível. São 216 mil pessoas que seguem comigo e esse discurso não está dentro da Alma da Terra. Eu vou para outras redes para me ter outras realidades e o que eu percebo? Pessoas que justificam a não evolução e o amadurecimento pelas restrições. Então, eu sou prova viva de que restrições pode ser uma mola. E, gente, energia potencial, uma mola, só um parênteses aqui no pessegueiro, tá? Uma aulinha de física básica, pressiona a mola, energia potencial. Solta a mola para ver. Energia cinética é movimento. Então, o Léo vai adorar essa parte. Tu faz um corte e manda para ele. Energia, o Léo é filho da Tati, gente. Então, o que acontece? A energia potencial, ela se transforma em energia cinética. Energia cinética é movimento. Movimento é fluxo. E o fluxo, ele é abundante. Então, se você percebe no desafio uma possibilidade, você dá o salto. Você não aguarda que aquele salto tenha queda. Quando você está no ápice, você já fez a escutatória do caminho e já está com a sua nova oferta antes de chegar no ápice. Quando, então, esse salto está descendendo, você já está ascendendo novamente. Isso é autossustentabilidade. Uau! E essa é a jornada online gratuita para o seu João lá de casa. Participa, que eu acho que não vai ser só o seu João, do dia 27 até o dia 31. E é sobre isso que a gente trabalha na Alma da Terra. Com medicinas, estudamos. Vocês estão ouvindo o nome medicina, estão se perguntando, né? Sim, temos os florais, temos as homeopatias, mas tudo isso são, digamos, guias. São mãos que ajudam pelo caminho para experienciar as dinâmicas, as vivências, as orientações necessárias, reflexões, instruções, inspirações que levem a própria pessoa a gerar impacto na sua vida, porque eu adoro isso, liberdade. Sabe, as pessoas se tornar autônomas e livres para que elas possam viver seus próprios sonhos, construir suas próprias árvores e juntos nos tornar um bioma, no sentido de que cada árvore com o seu pomar à volta vai ajudando, né? E assim como o pessegueiro sábio, mesmo sabendo que aquele pessegueiro mais novinho deu mais do que tinha que dar, ou aquele que envelheceu antes do tempo, ele ainda consegue ofertar e multiplicar suas bênçãos e se manter consistente no seu caminho. Continua florando e frutificando. Uau! Gente, que aula incrível! Espero que você tenha conectado essa metáfora, que é uma forma simples de enxergar. Que lindo, Sauene. E que nós possamos colocar isso, semear essa pureza, essa intenção da beleza, porque é uma intenção. A escolha sempre é, a gente não vai negar o que está fora. Mas a intenção de enxergar a beleza, isso é a decisão de cada um de nós. É verdade. Então, esse olhar que você tem de enxergar essa beleza, conectar com o ensinamento, que possa florescer em cada coração desse planeta, né? Que não é por acaso que é a alma da Terra, né? E que hoje... A mentoria é florescer, né? Florescer. E dentro desse processo, nós temos também muitas vivências e experiências, né? A gente está parcerando no Mulheres de Valor, que é resgatar o feminino sagrado. Eu acredito muito, né, que nós mulheres, nós estamos vivendo um momento muito especial
que nós precisamos ter essa intenção de olhar para esse feminino sagrado no sentido de nos reconhecer dentro desse valor, dessa potência que cada um tem dentro desse processo, não negando ou querendo concorrer com os homens, mas sim resgatando esse feminino em pró desses talentos que nós precisamos. Eu vejo que a Terra ela precisa desse equilíbrio, né, Sauene? Acho que para nós ir finalizando, trazendo essa tua sabedoria também de lidar com essa experiência, tanto do masculino como do feminino, que eu acredito que quando a gente cria essa harmonia e essa compreensão e essa unificação, né? Ou seja, não é o feminino e o masculino separadamente, sim alquimizando esse processo para trazer, eu gosto de dizer, uma alteridade, onde a gente respeita as diferenças, porém compreende que, em essência, nós estamos ligados. E o planeta Terra, nosso mundo, está ligado nisso. Então, que cada um possa estar se sentindo incluso dentro desse processo, né? E percebendo exatamente isso, você trazendo essa percepção, cada um de nós pode estar fazendo uma reflexão. Poxa, às vezes eu estou resistindo, às vezes até eu estou querendo acelerar o processo, e seja na minha vida pessoal, seja na família ou seja na empresa, como eu posso estar resgatando esse discernimento, essa sabedoria para entrar em sincronicidade? Primeiro com o meu ser, para que eu possa criar essa harmonia dentro do meu lar e que isso pode ser na empresa e não importa o tamanho da empresa. O que a Sauene está falando lá, talvez do seu João ou até do CEO lá da Google, do Facebook que ela estava falando e que é esse o compromisso. Porque foram eles que me pediram a metáfora, né? Tu vês que lindo que é? Então esse processo de trazer tudo de mãozinha, tudo de mãozinha dada com os fonezinhos, microfone aqui. Eu no meio do restaurante, com outras pessoas para lá e para cá, e eles fazendo exercícios de percepção do olhar e lidando com as representações dos sistemas para investigar como que era a posição deles em relação a A, B e C, sem saber o que era, e aí depois eles têm a grande gestalt, né, a revelação de como que eles se colocam diante da vida, diante do dinheiro e a relação que tem o dinheiro, a vida, a empresa com a origem, a mãe, né? Porque tudo isso é a força, só que a força, se eu não tenho isso claro dentro de mim, como eu estou interpretando, acho que é isso que tu traz esse olhar, né? Sair da interpretação e entrar num espaço de percepção. Isso, porque vai muito pro julgamento. Exato. Essa questão digamos, do pragmático, nos leva muito a analisar, fazer uma discriminação, um discernimento e depois fazer um julgamento. No entanto, tem situações que a gente precisa usar a inteligência intuitiva. E esse era o pedido deles, né? Era o segundo pedido, que era exatamente como conciliar isso, as vias para conciliar essas duas forças, que tem a ver com o masculino, e que tem a ver com o feminino. A questão é que, antes de ter muita coragem para fazer esses enfrentamentos, a gente tem que conhecer como a gente funciona. Exato. Então, se você se conhece mais, você vai saber se autorregular emocionalmente e você vai saber explorar os seus potenciais e colocar a serviço e brilhar, porque a gente veio nesse mundo para brilhar, para deixar esse jardim mais florido, essa humanidade mais bonita. Então, ao invés de usar minha atenção para focar naquilo que falta, né, ou naquilo que está difícil, ou até no sistema político que não está mais do meu agrado, mas o outro acha que está, questão partidárias, questões de diferenças, você pode olhar a realidade, pode saber das notícias, mas quem sabe vai ocupar a sua vida, a maior parte dela, com as informações que venha te nutrir enquanto ser. Então, esses CEOs, quando eles param para se nutrir dessas metáforas bonitas e dessa percepção, eles passam para perceber que eles também são coração e que é necessário para você poder honrar o eixo e a história de uma empresa que tem um propósito, que tem uma história, que tem seus fundadores. Tem alma também. Que tem alma essa empresa, é preciso também colocar a serviço a voz do seu coração. E a partir daí, então, esse encontro se dá,
Por quê? Porque se o masculino ele tem determinadas características, o feminino tem outras características e eles se completam. Então, nós vamos sair de um contexto de matriarcado e patriarcado e vamos para Maturama, que traz um conceito de uma relação matrística, aonde um colabora junto com o outro. Então, eu acredito que a GenTV, Mulheres de Valor, junto com a Alma da Terra, que vem tecendo essa parceria bonita, tem esse ponto comum, que é essa questão de ver todos numa roda. E olha, gente, tá muito diferente do que ver o mundo com lentes cor-de-rosa. Porque só quem passou pela morte várias vezes, que enfrentou suas dificuldades de não ser de uma família privilegiada e de ser o trabalho, o caminho e o empreendimento o meio pelo qual chegou até aqui, na verdade e na voz do seu coração, pode falar. Pode falar porque não está falando de algo que leu no livro. Está falando desde uma realidade. Porque tem um livro que conta uma história que foi vivida, mas tem muitos livros que estão considerando suas pesquisas, seus aprendizados, que são válidos também. No entanto, aquilo que é vivido, ele tem uma consistência. É entender que nós somos a própria ciência colocando em prática nossas experiências. É empírico o negócio. Né? Então, é mais ou menos por aí. Gente, é maravilhoso, né? Eu tô provocando ela para não só fazer podcast, a gente vai ter novidades por aí, porque essa contadora de história, que são histórias inspiradoras e que traz aquela, de uma forma leve, como ela falou, olhar para a vida de uma forma mais ampla, porque tudo é um aprendizado. Se nós não... enquanto tu estava falando aí, já me dei conta de muitas coisas que talvez naquilo que eu estava vivenciando agora, há pouco, poxa, que eu posso estar aplicando e levando de uma perspectiva mais ampla e trazendo a serenidade de volta, porque tudo é sobre a serenidade. Quando a gente está em angústia ou que a gente está deprimido, essa sensação é dentro de um estado de passado ou de futuro. E a gente só tem o agora, como a Sawene estava falando. Então, que a gente possa trazer esse centramento, essa serenidade, né, de empreender. E você imagina, quanto maior a empresa ou maior o impacto que a empresa tem, mais ela vai precisar desse teu dom, né, amiga? Porque esse teu dom de trazer esse centramento, esse discernimento, que não está no mental, que não está só nas questões lógicas e práticas, está na intuição, porque a gente fala muito sobre inteligência emocional, mas tem uma inteligência espiritual que está naquilo que ainda não se percebe, mas está, e é 95% do que é. Então, qual é a diferença para esse olhar empreendedor de uma forma dinâmica, de uma forma que até prevê futuro? Por que não prevê futuro? Que os números já conseguem trazer essa percepção, mas existem ondas, e nessas ondas do que está acontecendo, com essa intuição, e com a intenção de fazer o melhor. As pessoas reclamam muitas vezes nessa UNA, porque o mundo está isso, aquilo, e eu já vejo que o mundo está evoluindo. Grandes corporações já estão com esse olhar de trabalhar a intuição, o coração dentro das empresas. Eu sou lá da época que 20 anos atrás falava sobre humanização empresarial, e as pessoas não... mas o que é isso? Humanização na tecnologia? Tipo, era um antagonismo? E hoje a gente percebe que se nós não olhar com um olhar humanizado, seja para a tecnologia, para as relações, tem uma fala que é assim, até escutei, acho que foi de uma mentora que estava falando, a Leila Navarro até ela falou, nós estamos automatizando o ser humano e humanizando as inteligências artificiais. E nós temos que fazer ao contrário, nós temos que resgatar essa essência humana que cada um de nós tem, e podemos humanizar a inteligência artificial e a tecnologia para que sirva em benefício do ser humano, mas não esquecer que o ser humano, que é essa essência, que é aquilo que a Sawene está falando aqui com tanta maestria, porque viveu toda essa jornada de pequena, sabe? Eu vendo ali, agora me veio a imagem, né, de você falando dos pêssegos e tal, das barraquinhas que muitas vezes, pode olhar como concorrente, olhar, poxa, o que tem de diferente aqui? Que é a mesma coisa, o mesmo produto às vezes, mas nunca esquecendo que é uma alma, é você que está fazendo ali, e o jeito que você vai fazer é o teu diferencial, é a alma do teu negócio. Exatamente, porque quando
nós chamávamos o cliente de freguês no interior. Chegou o freguês. E quando o freguês parava no meio das duas bancas, eu e a minha prima brigávamos. E o nono descia e dizia: o freguês escolhe e vocês lembrem sempre que tem fregueses para todos. Que lindo. Olha que então, ali, pequenas, nós aprendemos que podíamos repartir, que podíamos compartilhar, que o compartilhar, ele não diminuía, ele multiplicava. E eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando, no último conceito que eu estou trabalhando muito essa semana com as mentoras, que é o conceito de sucesso contemporâneo. Porque se nós estamos falando em um autorrespeito, atitude, espaço, ordem, para estar em sintonia com o fluxo da vida e poder estabelecer uma sincronicidade com essa autossustentabilidade, nós temos que parar para refletir nesse último minutinho aqui sobre o que é sucesso para você. E eu estive refletindo que há um empobrecimento nesse conceito, porque muitas vezes sucesso para as pessoas pode ser ficar com 1000 pratos sendo equilibrados e o casamento ruindo. E a relação com o filho que está lá num evento precisando da presença do pai e da mãe, ou um dos pais, não chega. Ou uma reunião que é importante da professora, porque o filho está tendo alguns traços autistas, algum comportamento que está mostrando que ele tem uma genialidade e não tem ninguém lá para escutar. Então, às vezes, a gente coloca como prioridade e valores e compreende que sucesso são essas prioridades e esses valores. Então, para pensar o que é sucesso para ti. É ter muito dinheiro, custe o que custar, é equilibrar muitos pratos para sobreviver, é viver em harmonia, um relacionamento com saúde, é ter um relacionamento íntimo a dois, que seja sólido, cúmplice, que acrescente, que te faça ser o teu melhor, ou até, quem sabe, todas essas alternativas em harmonia, com autossustentabilidade e realizando o teu coração. É essa a mensagem assim que eu sinto de fechar. Te agradeço, Tati, por essa oportunidade, minha amiga, minha irmã querida, e estou sempre a teu serviço. Gente, gratidão, Sauênia. Gratidão a todos. Gratidão a você que acompanhou, espero que você reveja várias vezes, porque tem muito ensinamento dentro dessa fala da Sauênia, é uma energia maravilhosa, né? Então que nós possamos estar nos inspirando com essa fala, e mais do que isso, só por você estar aqui, eu sinto uma energia de bênção, então essa bênção que está chegando em você, né, de que essa presença da Sauênia Passuelo, quem não conhece ou, né, que vai estar escutando a primeira vez, busque ela no Instagram. Pode dizer teu Instagram para acompanhar, sempre tem conteúdo inspiracional, com histórias maravilhosas, que traz essas reflexões. Tem o Dia da Bênção também, né, para aqueles que, eu tenho uma intenção, então eu sempre honro os meus ancestrais e avós trazendo o benzimento. Então, toda a entrada de solstícios, equinócios, né, nós estamos lá reunidos numa grande roda online, abençoando. E dentro dos eventos também, das jornadas, sempre eu trago a bênção do amor, que é uma joia do meu coração, junto com todas as medicinas que eu pesquiso e estudo nesse caminho da jornada da alma. Então, se você quiser me conhecer mais, é @naturalmedicinaalma-da-terra. Se quiser conhecer o site para conhecer as medicinas, é www.sabedoriaalmadatera.com.br. E se quiser entrar em contato conosco, temos também o WhatsApp, depois se a Tati quiser colocar, né? Coloco aqui na descrição, podem estar aqui. Pode colocar na descrição, para mim vai ser um prazer te acolher. Nós temos a mentora Larissa Helena, que faz o acolhimento, depois
Você pode escolher um mentor para conversar, ou pode, não, gostaria de conversar com a Sauene para ela me encaminhar no mentor que melhor vai atender a minha demanda do que eu estou querendo resolver, ou conseguir ter um entendimento melhor. Eu faço esse encaminhamento. E se você está me assistindo, né, e quiser também uma jornada gratuita que já esteja gravado, Sauene, eu no momento não quero fazer essa aplicação, não tenho condições de fazer esse investimento, gostaria de uma jornada gratuita que me ajude em tal propósito. Nós vamos pesquisar lá na nossa plataforma e vamos te encaminhar a jornada. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda, né? Gente, eu sei que a gente está terminando, mas eu deixei de falar uma coisa. Posso falar? Claro. Tem algo muito lindo que está acontecendo na minha vida. É um florescer, é uma floração, é uma frutificação muito doce de um novo movimento, onde todos nós, todas essas árvores de várias empresas que se relacionam, porque cada mentor, gente, tem a sua própria empresa. Então, é uma empresa colaborativa com várias empresas. E agora nós tomamos a decisão de dedicar um valor, parte do trabalho de todos nós, que nós chamamos de banco quântico. E esse banco quântico, ele vai autossustentabilizar um sonho de todas nós. E esse sonho, ele começa com orfanatos. Então, nós estamos fazendo uma curanderia para assim, encontrar quem são esses orfanatos, né? Para poder estar levando uma gotinha desse apoderar-se essência, de empreender seus sonhos e de que sonhe grande, 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 do tamanho do seu coração, para que então possa ter uma direção e se concretizar. E aqui eu fecho, né? Porque o sonho daquela menina que fazia trabalhos voluntários no orfanato, quando eu tinha 9 anos de idade, agora dá as mãos para a anciã, que está chegando nesse meu tempo de vida e concretizando seu sonho maior, que é levar uma gotinha desse amor, dessa sabedoria para as crianças que, mesmo sem um papai biológico ou uma mamãe biológica que estejam junto com eles, esses papais existem no coração deles, então é importante eles encontrarem essa força. E essa vai ser a nossa contribuição. Parabéns por esse trabalho, parabéns a todas esse grupo, né? Porque aí já é uma parceria que você está encabeçando, mas que envolve quantas pessoas aí. Então, parabéns por essa atitude. Né? Aqui nós tivemos um exemplo de intraempreendedor, de empreendedora e de agora empreendedora de um ecossistema. Isso que é a beleza da vida, é somar para prosperar, para crescer, para se desenvolver. E então, gente, eu agradeço muito, Sauene, pela tua presença. Convido você a compartilhar essa live com muitas pessoas, porque esse está passando no Gen TV Play, a gente sabe, aí você sabe, quem é assinante, né, tá tendo ali a oportunidade de assistir e reassistir. Também no nossa rede Gen TV, nos mais de 526 municípios que nós estamos chegando pela nossa Gen TV, nossa grade linear, e também no nosso portal digital, e é claro que nas redes sociais, no YouTube, e enfim, o que é bom nós temos que espalhar para o mundo. Então eu compartilho com você essa boa nova, Gen TV, um novo olhar. É isso que nós queremos provocar, sim, a nossa voz, nosso coração, para levar mensagens de bem, de amor e de esperança. Até a próxima, Gen TV Cast. Música